Você já imaginou como seria investir nas maiores empresas do mundo, como Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon? E se comparássemos isso com os principais índices do mercado brasileiro, como o Ibovespa? Hoje vamos analisar o desempenho dessas gigantes nos últimos 5 anos, em comparação com alguns investimentos nacionais e ainda descobrir o impacto da valorização do dólar contra o real no seu bolso nesse mesmo período. Primeiramente, alguns detalhes sobre essas empresas. A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. É famosa por seus sistemas operacionais como Windows e softwares como Microsoft Office. Além disso, ela atua em diversas áreas, incluindo computação em nuvem, inteligência artificial e hardware como o Xbox e dispositivos Surface. A Apple foi fundada em 1976 e é reconhecida por seus produtos inovadores como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Também é destaque em vários serviços como Apple Store, Apple Music e iCloud. Já a Nvidia é bem mais nova, foi fundada em 93 e é atualmente líder em tecnologia gráfica, produzindo GPUs que impulsionam jogos, design, IA e supercomputação. Recentemente está na vanguarda de inteligência artificial e computação acelerada também. A empresa Google, que inclusive é dona do YouTube, foi fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin. Conhecida inicialmente por seu motor de busca, expandiu para serviços como YouTube, Google Maps, Android e Google Cloud. Hoje é parte do conglomerado Alphabet, com iniciativas em IA, carros autônomos e várias outras coisas. Por último, temos a Amazon, que foi fundada em 94 por Jeff Bezos como uma livraria online e acabou se transformando na maior varejista online do mundo, oferecendo produtos de todas as categorias. Também lidera em computação em nuvem, streaming e tecnologia de voz. Essas empresas são conhecidas não apenas por serem líderes em seus segmentos, mas também por gerarem retornos incríveis para os seus investidores ao longo dos anos. Como você consegue ver, esse é o gráfico das ações da Microsoft em dólar. E caso você tivesse investido $1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria $2.882. Isso considerando que você reinvestisse todos os dividendos que essas empresas pagassem. Então, ao receber os dividendos, você reinvestia novamente. Se você tivesse feito a mesma coisa na Apple com $1.000, você teria atualmente $3.626,90. Já a Nvidia foi bem mais interessante. Como você consegue ver aqui nos últimos 5 anos, $1.000 se transformou em $22.618. Nas ações do Google, $1.000 teria se transformado em $2.820 e nas ações da Amazon, $1.000 teria se transformado em $2.407. E agora fazendo um comparativo com dois dos principais índices do mercado norte-americano, que é o S&P 500 e o Nasdaq 100, basicamente nós temos aqui o S&P 500, ou melhor, um ETF que replica o S&P 500, que é o ETF VOO, onde $1.000 teria se transformado após 5 anos em $1.968. É menos do que as empresas específicas, porque boa parte dessa valorização do índice veio dessas empresas. E como um ETF é um fundo de índice, é um fundo com vários ativos, basicamente o seu retorno vai ser um retorno médio. E embaixo temos o ETF QQQ, que replica o índice Nasdaq 100, com as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Esse índice entregou um retorno bem mais interessante do que o S&P 500, porque ele é voltado para o setor de tecnologia, onde estão essas empresas que eu mencionei anteriormente. E $1.000 aqui teria se transformado após 5 anos em $2.493. E enquanto essas empresas gigantes entregaram esses retornos impressionantes, vamos ver quanto que o principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, entregou nesse mesmo período em reais. Olhando o gráfico do Ibovespa, você percebe que foi simplesmente uma rentabilidade péssima. R$1.000 5 anos atrás teria se transformado em R$1.041. Logo no início da pandemia, as ações se desvalorizaram muito e rapidamente voltaram para o mesmo patamar, e assim o gráfico ficou praticamente de lado nos últimos 5 anos. Após esses dados, é provável que você já tenha percebido quanto dinheiro você deixou na mesa simplesmente por não investir fora do Brasil. E isso falando apenas de valorização de ativos. E agora nós precisamos adicionar um fator crucial, que é a desvalorização do real frente ao dólar. Ou melhor, a valorização do dólar frente ao real. Nos últimos 5 anos, o dólar saiu de mais ou menos ali uns R$3,70 para mais de R$6. Então ele quase dobrou nesse período. Isso significa que, além da excelente valorização dos ativos internacionais, os investidores que investiram nesses ativos ainda surfaram a valorização do dólar contra o real. Um exemplo prático seria o seguinte: se você tivesse investido R$10.000 nas ações da Microsoft em 2019, seu resultado em reais seria de 41.166. Isso já considerando o retorno do ativo e também o retorno do câmbio. Agora, se você tivesse investido R$10.000 no Ibovespa em reais aqui no Brasil, você teria apenas R$10.478. Mas antes de você correr para investir lá fora, é importante você entender os riscos e as estratégias para investir
nesses mercados. E eu citei 3 pontos aqui. Um deles é a diversificação. Você não deve colocar todo o seu capital em apenas um mercado, em apenas um ativo, em apenas um setor. A diversificação ela engloba tanto ativos, quanto setores, quanto países. Então, ao investir em um determinado país, por exemplo, nos Estados Unidos, por mais que seja a maior economia do mundo, você não deve concentrar tudo em apenas um setor, em apenas um ativo. Você deve sim diversificar. E para isso, você pode considerar o segundo ponto que eu selecionei aqui, que é a estratégia passiva por meio de ETFs, ao invés do investimento direto em apenas um ou outro ativo, o stock picker. A estratégia passiva consiste em você montar uma carteira de ETFs que se exponha a vários tipos de mercados e segmentos diferentes. E um terceiro ponto que você deve considerar são os custos e os impostos ao se investir no exterior. De modo geral, dinheiro investido é igual ao sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica, por conta de taxas e por conta de impostos. Então o ideal é você montar uma carteira onde você investe e geralmente você não retira dos investimentos. Ou se for fazer algum resgate, é lá na frente daqui muitos anos. Porque assim você consegue uma eficiência tributária e uma eficiência no próprio investimento por conta de custos que podem existir na plataforma que você está utilizando. Mas existem plataformas onde você tem 0% de corretagem. E caso você opte por uma dessas, aí você teria apenas a questão dos impostos. Investir em empresas globais é uma forma de se expor à economia mundial. Mas isso deve ser feito com planejamento e estudo. Você não deve simplesmente investir sem saber o que está fazendo. Por isso eu preparei uma aula exclusiva para você. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, você tem acesso a uma aula onde eu mostro como você pode investir de forma totalmente segura nos mercados que mais crescem no mundo e nos ativos que mais se valorizam no mundo. E agora que você viu como que algumas das maiores empresas do mundo podem ser um excelente investimento para você, eu quero que você comente aqui embaixo se você já investe no exterior e se não, por que você ainda não investe. E para você que ainda não investe no exterior ou mesmo que já investe, mas quer aprender um pouquinho mais, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link, que tem uma aula exclusiva que eu preparei para você. Se esse vídeo foi útil, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.